ficou, o pessoal chama agora o Facebook da rede dos velhinhos, né? Assim, velhinhos a gente, com mais de 35 anos. Pois é. Então, para que todos tenham acesso, eu estou jogando no YouTube, que aí a gente democratiza, né, a informação. Isso. Isso, a gente gostou muito de fazer a sua live e eu lembrei de Aham. você porque de lá pra cá as coisas mudaram. Ah, que Então, legal! agora vamos chamar você para a gente repassar um pouco disso, entendeu? Porque até então a realidade era uma e como chega para todo mundo, né? Mais cedo ou mais tarde vai chegar para você e chegou a situação que já estava generalizada, entendeu? Então, falei, agora, peraí, rapidinho. Alô, Érica, vem conversar com a Ótimo! gente de novo. Como o meu público é muito feminino, porque são mães, professoras, e também os homens estão super convidados, porque nós falamos de Uhum. assuntos relacionados a tudo, só que vem como vem agora o jargão, né, famoso que a gente está ouvindo agora, o lugar de fala é feminino, mas o assunto é geral, né? Geralmente as mulheres vêm trazendo as questões das profissões delas, do dia a dia, como a profissão e o dia a dia tem acontecido agora Aham. durante esse tempo de pandemia. E, Érica, eu queria te perguntar, é, de que é culpa, porque já diria aquela frase famosa, né? A culpa é minha e eu coloco em que eu quiser. Então, de quem que é a culpa por muitos casais estarem se desentendendo nessa pandemia? A culpa é nossa, a gente põe no outro? O que acontece durante essa pandemia? Que muitos casos de relacionamentos tendo problemas. Lá na China já tem notícias e reportagens que o divórcio, a taxa de divórcio depois que terminou o isolamento cresceu exponencialmente. O que acontece? Aham. Bom, vamos colocar a culpa em quem não vai poder se defender, né? Então a gente coloca a culpa no coronavírus. Né? Assim, vamos jogar a culpa pro coronavírus. Então, vamos jogar pro vírus, né? Na verdade, Eugênia, o que que eu penso, né, e que eu acho que tem sido evidenciado, né, nesses dias agora, né, nesses últimos meses. Na verdade, a gente está se redescobrindo, né? Ou separando realmente um tempo para olhar para dentro, né? Então a gente está dentro de casa e a gente está olhando para dentro da nossa casa também, né? Então, pessoalmente, emocionalmente, né? A gente pode fazer esse paralelo, né? Essa relação com a casa, né? Então, nós somos como uma casa, né? Então, se a gente está dentro de casa e arrumando o armário e reorganizando a rotina, né? E arrumando aquilo na casa física externa, né, que precisava ser arrumado, a gente também está nesse tempo da gente olhar para os nossos sentimentos, para as nossas emoções, para o nosso temperamento, para as nossas manias, né, para as nossas queixas. Então, assim, tudo isso vem à tona, né? Então, de fato, muitos casais já vivem uma rotina e um relacionamento adoecido, complicado, tumultuado. Só que, né, o que acontecia há 3 meses atrás? Bom, você dava bom dia e cada um ia para um lado e só se encontravam provavelmente no final da tarde, né? Início da noite. Alguns até ainda conseguem, no horário de almoço, se encontrar, mas via de regra, né, os casais acabam tendo uma rotina ao longo do dia, tanto o homem quanto a mulher, separados, né? Cada um num canto fazendo o seu trabalho, as suas coisas, ou um em casa ou não, mas aí com uma rotina com os filhos e tudo mais. Nesses últimos 3 meses, a nossa rotina mudou completamente, radicalmente e de uma forma muito rápida. Não houve uma preparação para isso também, né? Não foi tudo muito rápido, assim, muda tudo para a partir de amanhã você não pode sair de casa, né? E aí, como é que é isso agora? Você dá o bom dia e continua no mesmo espaço físico. E todas as questões que não eram faladas, que não eram conversadas,
que não eram ditas, né? Que não eram expressadas muitas vezes, que a gente estava colocando nas gavetinhas, né? No relacionamento do casal, agora começam a aparecer, né? Porque você passa 24 horas com aquela pessoa, né? Que para alguns até numa relação de estranhos, né? De não sei quem é Sim. você, né? E aí agora você está dentro da mesma casa com uma pessoa que você não tem uma intimidade, que você não tem um relacionamento de intimidade. Então, eu acredito que essa mudança de rotina mesmo, de uma forma repentina e de uma forma imposta, né? Não foi escolhida. Então, assim, tudo aconteceu de fora para dentro, né? Isso deflagra e potencializa o que já vinha acontecendo, né? Então, os casais que tinham um relacionamento de amizade, isso aumenta também, né? Então, assim, não é só falar do lado negativo. Então, o casal que também já vinha construindo uma relação afetiva, de cumplicidade, de amizade, de troca de afeto, né? Também traz para esse momento agora um momento muito bom. Porque aí, assim, é muito bom poder estar na companhia do outro, né? E você desenvolver, aprofundar nesse relacionamento. Então, esse contexto da pandemia, em que trouxe a gente para dentro de casa, forçadamente, ele pode ser visto como uma coisa muito boa, né? Muito positivo, para quem está sabendo aproveitar disso, como pode estar deflagrando crises, né? Mesmo. Então, aquilo que já existia, ele tem uma lente de aumento, né? Ele Isso, potencializa, realmente. ele cresce, Sim. né? Então, de fato, muitos casais estão vivendo crises, muitos casais, né, não estão sabendo lidar com esse novo momento, né? E não é fácil pedir ajuda. Esse é um ponto. Não é simples pedir ajuda, né? Muita gente ainda resiste também o pedir ajuda. Isso é fato. Vocês tiveram uma experiência maravilhosa no arroba de casal para casal, que bem ali no Uhum. começo da pandemia, vocês fizeram várias lives, quase que Sim. diárias, com muitos casais. E eu vi diversos relatos, eu não consegui acompanhar todas, sempre que eu podia eu entrava, que é ali perto do horário do jantar. E para quem não me conhece, em casa são 3 crianças, né? Então, bem Uhum. corrido esse horário, tanto que a minha live são 21 horas por isso, porque eles já tomaram banho, já comeram, estão deitadinhos ali. Então, Já está tá cada um no ok, seu programar canto. live. Uhum. E então, assim, é uma experiência maravilhosa, porque vocês viram, né? As lives eram gravadas vocês, seu marido, Daniel, Sim. e com os casais também. Diversos tipos, diversos casais com diversos tipos de experiência. E Uhum. com certeza há alguma variação, né? Eu queria saber se essa variação tem a ver com a idade do casal, com o tempo de casamento, se tem ou se não tem filhos, se os filhos são pequenos, se os filhos são grandes. O que vocês conseguiram tirar disso? Tem uma linha aí que segue, que guia, ou não? As experiências realmente foram muito variadas. Aham. Então, nós fizemos uma seleção de alguns casais amigos, né? Na verdade, a gente teria muitos outros até para poder convidar também. Nós fizemos em maio e junho, foram 14 lives, né? Foram 14 casais que a gente convidou para participar, né? Um deles foi a Eugênia e o Cassiano, né? Cada um com uma história particular, cada um com um momento de vida também diferente. A gente entrevistou casais com filhos pequenos, a gente entrevistou casais sem filhos, casais com filhos adolescentes, casais com filhos já que saíram de casa, né? Casais com filhos adultos, casados, então com mais tempo de casados, as histórias as mais diversas possíveis, os perfis, né? A gente costuma dizer que cada casal tem uma identidade conjugal, né? Então, assim, tem uma característica própria do casal. E foi uma experiência muito interessante. Nós procuramos dar um eixo, né, um tom, que foi falar sobre a esperança,
né? Então, nesse tempo de crise, né, como que a gente pode olhar com olhos de esperança mesmo, né? Olhar para frente e pensar assim, é possível, né? A gente construir um relacionamento, é possível a gente estar na mesma casa que o outro e ser amigo e construir, investir nessa amizade conjugal. Então, nós buscamos isso, né? Pedimos aos casais que falassem sobre isso e cada um no seu tempo, né? E na sua experiência, alguns com pouco tempo de casado, outros já com 40, 50 anos de casados, né? Então foi bem diverso e o nosso objetivo era justamente assim inspirar os casais que estão em casa, né? Assistindo a ter um pouquinho dessa esperança e de dizer assim, não, é legal, é possível sim. E foi muito bom o retorno que a gente teve dos casais que assistiram e que participaram. Né? Muita gente, assim, dando retorno para a gente, dando retorno para os casais que foram entrevistados, né? Vira e mexe fala, puxa, depois muita gente me procurou, como que foi impactado com a história, né? Com o que estava vivendo, o que cada um trouxe. Então, o retorno, né, foi para a gente muito satisfatório, nesse sentido de que realmente a gente ajudou outros casais a olharem para o casamento deles, né? E a olhar com essa possibilidade de esperança, né? De uma boa expectativa. Então, isso foi muito legal, foi muito bom, muito bom. Numa das lives que eu fiz agora com a professora de educação física, a Samara, ela falou um pouco sobre rotina. E aí eu também, como boa pedagoga, falei sobre rotina, né? Só que eu falei sobre as várias rotinas no caso, né? A que eu tentei primeiro, aí deu certo a segunda, a terceira. Não é essa ideia de rotina, a rotina é a manutenção. Mas foram várias tentativas de rotina, inclusive a rotina do faço o que você quiser, eu já desisti disso aí. E, então eu tenho visto também que entre os casais também tem tido esses altos e baixos, né? Alguns mais, outros menos. Mas falando de mim, no começo ficou tudo muito bom, com aquela sensação que ótimo, estamos de férias, estava precisando ficar em casa mesmo, maravilha. E aí depois isso começa a entrar realmente esse excesso, né, de convivência, essa sobrecarga realmente do que já que era exatamente como você colocou, né? Uma lente de aumento, porque você já era desse jeito, agora você só intensifica tudo aquilo que já existia. Né? Então a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser, eu ponho a culpa no corona na pandemia. Mas, na verdade, como você colocou, isso já vinha sendo trazido, existia, e agora só ficou mais exposto, né? mais declarado. E, tendo dito isso, eu vi numa linha, eu quebrei. Falando sobre a rotina. Isso, muito bom. E aí vai altos e baixos, altos e baixos. E aí eu comecei também, agora no meu canal, eu comecei a gravar vídeos para os pais, né? Para o que eu faço com esse estresse familiar crescendo. E uma das coisas que eu coloquei é ter esse tempo de solidão, dentro de uma perspectiva da solitude, dessa necessidade que a gente tem de ficar só. Então, realmente, um tempo que era muito bom, porque você não via muito o seu cônjuge, porque você estava ocupado. E agora a gente tem gente solteira aqui também, mas que divide casa, né, Pedro? Mora aí com os outros colegas e tudo mais. E a gente falou isso também de solidão e solitude no domingo com a teóloga Gisele Nas, não perca, vá lá assistir também. Então, eu comecei a falar dessa necessidade que as crianças mesmo têm. Às vezes, os irmãos começam a entrar num choque, numa série de atritos, de estresse, porque é muito tempo junto, né? Então, essa necessidade de separá-los, separar, quebra a rotina, horário de dormir, horário de brincar, o lugar. Coloca um para desenhar na mesa da cozinha, outro para ver a TV na sala, o outro para brincar de alguma coisa no quarto. Mas divide, separa esse espaço, tem esse tempo sozinho. E nós, como pais, né, como cônjuges também, tem um tempo conto, mas tem um tempo também sozinho, nessa necessidade da solitude. Como que você avalia isso? Dessa redução de estresse, né? Essa solitude dentro dessa perspectiva de reduzir esse estresse dentro dessa onda de tá tudo bem, não tá bem, tá tudo bem, precisa melhorar, que a gente tem que porque a gente já tá indo pro quarto mês, né? É o quarto mês trancado em casa, aqui, pelo menos na cidade que eu tô,
a gente está Uhum. entrando no quarto mês realmente de uma restrição de movimento. Né? Sim. Quando a gente fala de rotina, né, a rotina ela traz para a gente uma segurança, né? E para a criança é fundamental, é essencial, porque cria hábitos, né? E cria mesmo essa, vamos dizer assim, uma disciplina, né? Uma organização estrutural, né? Emocional. Então, é importante a rotina. Porém, como a gente falou, né, essa situação não foi uma situação escolhida por nós, né? Foi uma situação imposta, que de repente a gente precisou mudar. Então, como a gente já está entrando no quarto mês, a gente pode observar, se a gente olhar um pouquinho para trás, né, a gente pode observar que muito do que a gente fazia de rotina em março, a gente já viu que não dá certo hoje, né? Que Não. não é aquilo ali. Então, a gente está nesse momento de readaptação mesmo, de criar um novo movimento. Né? Muita gente está falando desse novo normal, que na verdade não é nada normal, né? Mas eu acredito que a gente precisa readaptar e criar mesmo uma nova rotina, novos hábitos. E para qualquer mudança de hábito, a gente precisa desse tempo de 3 a 4 meses para que as coisas comecem a se ajustar, né? Então a gente fala disso em relação a hábito alimentar, a gente fala isso, né, em relação à atividade física, quer dizer, você precisa criar aquele hábito. Então, para a gente criar algum hábito e poder dizer assim, eu mudei, né, a gente precisa de um tempo. Então, eu acho que agora, né, a gente está começando a se encontrar um pouco assim, peraí, como é que vai ser isso agora daqui para frente? E conseguir projetar um pouquinho para frente, né? Porque no primeiro mês, né, março, abril, a gente não tinha noção do que viria pela frente, né? E nem muito menos de que a gente ia ficar tanto tempo assim, né? E você falava isso, mas a gente, na verdade, não absorvia muito bem isso. Assim, não, é um mês, Sim, 15 não entendia, né? dias. Aí essa coisa assim, é uma férias, Sim, né? E não é, sim. né? Então agora a gente começa a ver que realmente a gente precisa estabelecer uma rotina onde tem um tempo pessoal, um tempo individual, um tempo da família, um tempo das obrigações, das tarefas, né? Então, que aí envolve, por exemplo, as crianças com a questão da escola, né? Das tarefas da escola, mas também tem o tempo do brincar, e também tem o tempo do não fazer nada, né? Tem o tempo para tudo, então, é reorganizar, não só das crianças, mas o nosso também. Né? A gente também precisa, como mãe, como esposa, né? Como mulher mesmo, né? Então, assim, somos mulheres, né? Nós precisamos desse Sim. tempo também nosso, de cuidado nosso, né? De descansar, de não fazer nada, de não estar pensando no como é que vai ser o dia amanhã, o que eu vou fazer para o almoço amanhã, o que eu vou preparar amanhã, tem que arrumar Você, a casa ou você, não. e você entrou num assunto muito legal. Deixa eu até colocar esse assunto aqui também. Do cuidado com a casa, né? E aí a gente volta aquele grande dilema de quem que é essa tarefa, é minha e eu dou para quem eu quiser. Não, não, calma aí, essa tarefa era de quem? Então a gente teve muitos casos que tinha um ajudante, por exemplo, então essa ajudante Uhum, saiu de casa. uhum, E aí, aham, eu conversando, percebi que naturalmente algumas mulheres, né, algumas famílias pegaram isso para ela, então a ajudante saiu, então sou eu, né? Dentro daquela uhum, visão anterior. Só que a gente tem um monte de marido em casa que também está de quarentena, alguns deles nem de home office. Então a gente, como é que está funcionando assim, a sua experiência? Pela minha experiência, e eu vou falar uma opinião pessoal, obviamente, não estou falando nenhum, não é uma análise de caso, não é um estudo uhum, científico, aham, mas na minha estatística pessoal, contando o nome das minhas amigas, não houve não houve essa divisão mais igualitária, né? Então, aham, começou com o estudo dos filhos com a casa, e aí, por exemplo, aqui em casa a gente fazia refeições fora de casa.
Então, a gente tem o almoço, o café da manhã, a janta, os 2 lanches, né? E aí a gente tem essa questão da disciplina alimentar, que já foi embora. Eu comecei a quarentena falando, oba, vamos comer em casa o tempo todo, então nós vamos ter uma alimentação saudável. Na segunda semana já estava no iFood, na Nada terceira disso. semana já sabia o que McDonald's de copo. Mas assim, né? Então, como que você tem visto? Vocês que tiveram contato, vocês têm um ministério com casais, vocês tiveram contato muito grande com eles Uhum. nessas lives que vocês fizeram, e vocês continuam tendo, mesmo, né, remoto, né, assistados pela internet, esse contato com os ministérios de casais. O que vocês têm visto? Como tem sido essa reação? E aí, já ligo numa outra pergunta, que é que alguns casais realmente se adaptaram, fizeram modificações, essas modificações ficam para depois que essa quarentena terminar? Boa pergunta. Bom, primeiro eu acredito, né, que muito vem da nossa formação e do nosso contexto social, né? Nós fomos educados culturalmente com essa divisão de tarefas, mais do que uma divisão de funções, mas uma divisão de tarefas, onde existem coisas socialmente convencionais que são de responsabilidade da mulher e coisas, né, convencionadas que são da responsabilidade do homem. E aí, quando a gente fala dessa coisa do cuidado com a casa, né, ficou na educação da mulher, né? Então, desde pequena a gente ganha panelinha, fogãozinho, vassourinha, né? A cozinha, a mini cozinha, são os nossos brinquedos. Então, aí tá aquela ideia de que assim, a mulher está sendo educada para isso, né? Então, e não para o menino, né? Não é o tipo de brinquedo que se dá para o menino, né? Então, isso vem a partir mesmo de uma visão social, né? De um contexto que vem histórico, e isso vai se reproduzindo e reperpetuando, né? Porém, não necessariamente são tarefas da mulher ou do homem. Então, a gente está vivendo um tempo, né, já há algum tempo refletindo sobre isso, de que essas tarefas elas podem ser compartilhadas e que não tem nada, né, de feminino ou masculino nessas tarefas, mas sim de todos da casa, né? Nesse momento, agora em que estão todos na casa, é um exercício mesmo, porque automaticamente nós mulheres pensamos assim, o que a gente vai fazer para amanhã para o almoço, né? Amanhã tem que botar roupa para lavar ou não, né? Ah, tem que limpar a casa, tem que lavar o banheiro. Então, assim, automaticamente a nossa cabeça já liga nesses pontos daquilo que é, vamos dizer, responsabilidade nossa, né? A gente puxa isso. Então, nós também, de alguma forma, vamos dizer assim, somos responsáveis por reproduzir essa ideia, né? Enquanto que a gente pode passar para os filhos o quê? Vamos lá, filho, pega ali a sua roupa suja, vamos lá, vamos separar, vamos ensinar, vamos botar lá, aprender a botar na máquina para lavar, né? Filho, vem cá, ajuda a mamãe aqui, prepara aqui, olha, assim que a gente prepara o alimento, assim que a gente corta, assim que a gente faz um sanduíche. E aí você começa nesse processo de educação, né? Então, um dia um lava a louça, no outro dia o outro que lava a louça. Isso independente de ser um menino ou uma menina. E eles vão participando, e aí, é claro, de acordo com a idade, né? É importante se ter o cuidado daquilo que vai colocar em risco, né? Você não vai dar uma faca na mão da criança de 2 anos, né? Então, assim, Gente, a Érica é assistente social, então. essa responsabilidade que nós temos como mãe, né, e aí assim chamando essa responsabilidade, né, nossa, de passar esses conceitos para os nossos filhos, né, e de incentivá-los a serem colaboradores mesmo na casa, que a responsabilidade é de todo mundo, né? O pensar na Uma, necessidade da casa, do funcionamento da casa, é de todo mundo que está na casa, né? essa é muito importante isso que você falou, né? Pensar nas necessidades da casa, as responsabilidades da casa são de todos da casa. E a gente já vê muito isso, mesmo quem nunca foi para fora do Brasil, a gente vê muito isso nos filmes, nas propagandas, quando a Uhum. gente acessa a televisão americana, como a participação, como isso é mais natural, essa participação da família
em todas as tarefas da casa, né? Então lá você tem muito mais eletrodomésticos que ajudam nessa função de casa. Então, agora que chegou no Brasil aquele robozinho, que é o meu sonho de consumo O próximo, aspirador. aquisição daquele robozinho, que ele fica no chão varrendo aquele quarto, aí você troca e aquele robozinho, seu chão fica limpo. Então, esse tipo de eletrodoméstico facilita o dia a dia, já está inserido no cotidiano deles, né? É uma novidade, né? Na classe média, né? Dentro das possibilidades de consumo, esse tipo de ajuda, de eletrodoméstico que ajuda, de produtos também, tem muitos produtos, tem lencinho que limpa tudo lá, aqui não, a gente tem um balde, então, enfim. E cultura do faça você mesmo, né? Eu conversei um pouco com a Mary, a entrevista seria na sexta, a gente fez no domingo, por uma questão da internet dela, e a gente fala muito sobre isso, mas ela já traz isso da vida dela. E eu acho que a gente desenvolveu isso, não sei se você conseguiu identificar isso nos casais, que a gente desenvolveu um pouco disso durante a quarentena. Então, muitas vezes, uma coisa que a gente chamaria alguém para fazer, não estou falando só faxina, né? Então, por exemplo, alguém para instalar alguma coisa que você comprou e chegou e não pode vir. E aí vou aprender, manual de instruções, YouTube, Google, onde que eu pego essa informação, eu vou dar conta e vou fazer isso mesmo. Eu acho que isso foi um ganho, e aí também na minha pesquisa das 10 amigas, foi um ganho assim, de praticamente todas, de coisas, dessas mudanças que a gente falou, não, peraí, eu vou fazer isso eu mesmo, a gente tem que mudar essa maneira de lidar, né, com a responsabilidade. E aí eu abro um parênteses, por exemplo, a forma como a gente lida com o lixo, que a gente já está cansado de saber que a responsabilidade é nossa, e no dia a dia você vai passando, e aí no período de quarentena que você está com tempo de recolher o lixo, deixa eu ver o que eu vou fazer com isso. Né? Que é uma responsabilidade sua. O lixo que você gerou é uma responsabilidade sua. A casa que você mora é uma responsabilidade sua. E aqui em casa as crianças guardam, dobram as roupas. Inclusive a Clara de 2 anos, tá, gente? Ai, que linda! Ela quer ajudar, ela quer participar, as crianças querem participar. Eu, como pedagoga, também tenho colocado aqui. O que eu faço com meu filho? Porque eu já dei o videogame, já dei o filme, já brinquei de jogos em família, já mandei ele ficar quieto, já perdi a paciência. Mas, assim, exatamente isso que você colocou, Érica. E as coisas da vida? Né? Como que andam? Não, o que eu vou ensinar para o meu filho porque ele não quer ficar na frente do computador por mais de uma hora? Claro, Claro. Ele não vai ter essa concentração. Tem essa capacidade. Mas e as coisas da vida? Você já parou para pensar? O que você quer que seu filho aprenda na vida? O que você acha importante que ele saiba na vida dele, vida fora dele? O que você quer que ele leve? Ou você só falou assim, tá, qual que é a creche mais famosa aqui do momento que eu posso pagar? É essa aqui. Então é a creche. Qual que é a escola que está na moda, então eu posso pagar? Então é esse aqui. E você foi indo nessa corrente de que todo mundo falava que era melhor ele fazer 5 aulas extras, era melhor ele estudar na escola tal. E você parou para pensar, quem é a pessoa que eu quero que meu filho seja? O que além desse conhecimento escolar, que é um conhecimento que é uma pequena parte da vida, né? E é isso que você falou, é o dia ali que a gente perde essa oportunidade, né? Sim. Sim. De filhos. Né? Perfeito isso, Eugênia, porque quando a gente fala, né, dessa terceirização da educação das crianças, né, que é claro, a gente hoje conta com profissionais maravilhosos, capazes, e que assim amam, né, os nossos filhos, e que bom, né, a gente poder ter condição, né, financeira, né, econômica, de também ter esses profissionais colaborando, como o professor de música, como o professor do balé, ou do esporte e tal. Porém, esses valores familiares e os valores que a gente tem como fundamento da família, esses tios e tias não vão passar, né? Eles não vão reproduzir isso porque não é responsabilidade deles. Então, até mesmo dentro dessa cultura do faça você mesmo, né, é aí que entra o nosso lugar como pai e mãe, né? De passar aquilo que a gente traz de valor e que é fundamento e que vai levar para o resto da vida, né? Porque é para a vida toda.
né? Então, a questão do respeito, do compartilhar, do companheirismo, né? Então, as crianças, você tem aí a sua creche própria, né? Em casa. E em alguns momentos, imagino que tem briga, né? Que tem a discussão entre eles e que um avança no outro, porque isso faz parte, né? Irmão que não briga não é irmão, né? Então, assim, isso faz Né? parte do contexto da família. E aí, como que a gente lida com isso? Porque daqui a meia hora eles estão se beijando, se abraçando, um deitado no colo do outro, né? E aí é essa coisa do pedir perdão, né? Do se aproximar, do dizer o quanto que um machucou o outro, e aí poder reconciliar. A gente começa nessa fase da infância trazendo esses valores que são fundamentais. Isso é uma responsabilidade nossa de pai e de mãe. A gente não pode terceirizar isso, né? Então passa pelas questões das tarefas da casa, mas também dos relacionamentos, né? Então, como que está tratando a irmãzinha, o irmãozinho, o pai ou a mãe, né? E entender também que eles também, que as crianças também estão estressadas por não estarem saindo de casa, né? Então, eles também estão sentindo falta dos amigos, né? Eles também estão sentindo falta das brincadeiras no parquinho, na escola, né? Do correr com liberdade. Então, também emocionalmente isso interfere, né? No humor deles, né? Então, estar só dentro de casa também isso pesa, né? Só que a criança não consegue verbalizar. A gente adulto consegue fazer essa relação e a gente verbaliza, a criança não. Ela pode expressar às vezes empurrando o irmão, né? Mordendo a irmã, ou de alguma Sim, forma mais agressiva até, né? sim. Isso que você falou foi interessante porque você, como você lida muito com essa parte da terapia, né? Terapia de casal, terapia de famílias, como que a gente Uhum. pode lidar agora? Qual a dica que você daria, Érica, para a gente lidar com a questão da saúde mental e emocional, agora já entrando nesse quarto mês, né? Como você colocou, já está bem diferente lá do primeiro e do segundo, porque aquele resquício de euforia, de alegria, que eu precisava de um monte de coisa em casa para eu arrumar, e que Já bom que eu foi? estou em casa, muito tempo que eu fiquei em casa, já passou. Uhum. Pois é, eu acho que a gente já falou um pouquinho aqui, né? Acho que primeiro é a gente separar esse tempo individual, né, em casa, mesmo estando em casa, mesmo estando o tempo todo junto com alguém, mas é importante que a criança tenha o tempo dela, que a mãe tenha o tempo dela, que o pai tenha o tempo dela. E aí, quando eu falo desse tempo, pode ser 10 minutos, 15 minutos, não precisam ser 2 horas, né? Mas o que dentro do dia, da sua rotina do dia, é o seu momento, né? É o seu momento que pode ser de sentar e tomar uma xícara de café, né? Que pode ser um momento de relaxar e ouvir uma música, ou separar para fazer uma leitura de um livro, né? Ou ou assistir um filme. Então, pode ser momentos curtos, mas que são momentos seus, em que você fala aquele momento ali é o momento de você organizar, né? E voltar para o eixo. Então, isso é importante. O seu tempo, Sim. como mãe, como pai, né? E também proporcionando isso para os filhos e para as crianças, né? Outra questão que eu acredito que é importante é também, dentro dessa organização do tempo, separar um momento de lazer em família, né? Porque às vezes a gente fica muito na cobrança das tarefas, do que tem que fazer, do que precisa estar em ordem, mas pouco daquilo que pode ser divertido. Então, criar o dia da pipoca, o dia do biscoito, o dia do banho de mangueira, sabe? Assim, criar alguns hábitos e trazer algumas ideias criativas que vão ser de diversão. Então, isso é importante porque traz o momento de você também aliviar toda a tensão, todo o estresse, né? Então, isso ajuda nesse equilíbrio mesmo da saúde. E aí a gente pode falar da saúde integral, né? Não só emocional, mas Não, física, né? não somos repartidos, né? Nós somos integrais.
é um ser, né, integral. Então, isso ajuda na saúde, né? Pode ser uma atividade física, pode ser né, um momento em casa de brincadeira, de botar uma música para dançar, de fazer alguma graça, de uma guerra de travesseiro, né? E aí, assim, usar mesmo da criatividade para ter esse momento de diversão. Então, isso é importante, criar esse ambiente também, em algum momento no dia ou na semana, né? Porque as crianças também vão ficar nessa expectativa. Ah, vai chegar o dia da pipoca, Sim, né? expectativas. Sim, Cria a expectativa. exatamente o passar do tempo, né? Você cria essa ideia de o tempo está passando, né? Porque todos os Exato, dias iguais, todo dia é o dia do... Então, o dia não passa, é a mesma terça-feira, né? Então, é. não tem segunda, terça, quarta, né? É segunda, é terça, 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 né? E Então, a só com importância também de ter tarefas, né? E só essa com pausa no tarefas. sábado e domingo. Aham. E sempre com uma obrigação, Isso, né? Tarefas que precisam ser cumpridas. isso. Então, a gente pode Aqui em casa, aliviar isso, né? sim. Aqui em casa, atuando como mãe, não como professora, eu dei 2 férias que não existiram para eles, né? Eu vi durante o calendário escolar, eles simplesmente sumiram das aulas online. Você precisa se reinventar. Então, dentro disso também, né, Érica? Trazer essa leveza um pouco, Sim. um pouco de compaixão para si mesmo e para as pessoas da família, que é um momento que realmente não dá para você tentar ser um super-herói, né? Salvar Aham. sair na frente como super-herói e aí tirar o É. resto da alegria que um pouco desses 4 meses, né? Exato, exato. Eu brinco dizendo que a gente, às vezes, a gente parece que está num concurso para Mulher Maravilha, né? Mas a gente ainda não passou nesse concurso, não. Não somos Mulher Maravilha, né? E aí, falando isso para os homens também, né? Não existe super-homem, né? Então, nesse sentido, a gente precisa respeitar o nosso limite, né? Respeitar até onde realmente a gente suporta e dá conta. Então, se nós adultos estamos fragilizados, né? Mexidos, emocionalmente abalados, perdidos, imagine as crianças, né? Se a gente consegue, em algum momento, racionalizar isso, para as crianças é muito mais complicado, né? Porque elas só expressam, elas não verbalizam, né? Mas elas também estão vivendo toda essa tensão e estão vivendo todo esse estresse. Então, a gente também, como pai e mãe, a gente pode olhar e observar e falar, peraí, está sendo pesado demais para o meu filho, o estar na aula online, o estar nessa rotina de atividades e de poder dizer assim, não, olha só, não vamos fazer, essa semana vai ser férias, né? Vai ser férias da mamãe, As férias descanso, da mamãe. né? Perfeito, né? E eu acho que é isso, assim, é não cobrar além, não colocar mais peso do que já está pesado, né? Porque está pesado para todos nós, né? Adultos e Sim, crianças, né? Então, é não sobrecarregar, é realmente não trazer uma carga a mais para que isso não traga consequências piores, né? Mais na frente. Porque aí a gente pode ter, sim, pessoas muito mais adoecidas mais à frente, né? Então, é esse o cuidado que a gente precisa ter agora também. os casais, na sua avaliação, na sua experiência, nessa vivência que você e o Daniel tiveram, desse contato com os casais que estão em quarentena, quarentenados, né? Os casais que conseguiram se sair melhor nesse convívio. Qual foi a receita deles? Teve algum ponto em comum desses casais que Olha, saíram melhor na quarentena? teve. Aí eu acho que a gente pode dizer assim, o valorizar a amizade conjugal, né? Então, o casal que investe no relacionamento de casal, mas como amigos também, né? Estão tendo muito mais sucesso, né? Porque conseguem conversar, conseguem se divertir, conseguem trabalhar juntos, né? Mas vai Sim, caminhando de uma forma também mais leve, porque são amigos. Então entra a compreensão, entra a ajuda, entra o compartilhar, entra a empatia. Então todos esses aspectos que fazem parte da amizade, né? Então meu melhor amigo é o meu amor, né? Então
Já diz o poeta, né? Então, é realmente a Sim. gente valorizar essa amizade conjugal, investir nisso, né? Porque é bom estar na companhia de quem a gente ama, de quem a gente quer estar perto, né? Então, isso tem sido uma tônica, a gente tem percebido isso, né? Até mesmo como retorno. Muita gente que não olhava para o relacionamento conjugal dessa forma, né, tem dado um feedback para a gente nesse sentido de que, assim, puxa, a gente realmente está se descobrindo como amigo e isso está sendo legal e ser uma boa companhia, né? Então fica aí a dica, né, de vamos É isso que eu ia falar, investir, essa é uma boa dica final. Investir na é, amizade desse relacionamento. investir Érica, na muito obrigada amizade. pelo seu tempo. Muito obrigada pelas palavras de sabedoria. Muito obrigada por dividir com a gente essa experiência riquíssima. Achei maravilhoso o que vocês fizeram. Foi muito bom acompanhar, foi enriquecedor, foi edificante. Muito obrigada por estar com a gente aqui. Muito obrigada mesmo, viu, pelo seu tempo. Joia, eu que agradeço, viu, o convite, agradeço, né, a oportunidade da gente poder compartilhar um pouquinho do que a gente tem vivido, né, e colocar mesmo à disposição, né, o nosso Instagram, o de casal para casal. A gente vai continuar com algumas lives e trazendo alguns conteúdos interessantes para o casal, né, então, se você ainda não visitou, não conhece, vai lá, dá uma olhada. A gente vai começar agora um grupo de encontro de casais, é onde a gente vai sair, vai ser um grupo fechado, né? Não no Instagram, mas online, porque a gente não está podendo, né, estar presencial. Então vai ser uma experiência nova para a gente também, com um grupo fechado, com alguns casais, aprofundando, estudando temas relacionados à vida conjugal, à vida em família, e aprofundando nesses temas, né? Então, você também está convidado a conhecer, né, um pouquinho mais do nosso trabalho lá no De Casal para Casal. Sim, Joia? arroba de casal para casal aqui no Instagram. Bom Sim, demais, ótimo. Eugênia. Muito Obrigado pelo obrigada, muito carinho. bom. Viu? Obrigada, Érica. Abraço do Daniel e todos. Tá Obrigada mesmo, viu? joia. Um beijo, um abraço no Cassiano e nas Beijo, meninas, nos beijo. meninos. Sim, tchau. Tchau.